Bem-vindos, bem-vindos. Mais uma questão sobre o Reiki. Questão bem interessante. Uma amiga me questionou, sendo reikiana e sendo massoterapeuta, ao tocar no cliente, ela sente o Reiki fluir. E ela se questionou sobre isso, né? Então nós temos duas questões interessantes sobre isso. A primeira delas é o Reiki fluir automaticamente. Ou seja, ela não queria aplicar Reiki, ela está fazendo uma outra coisa. Assim como outros reikianos em outras áreas, né? Fazendo diversas coisas, por exemplo, uma podóloga, um dentista, um tatuador, alguma coisa assim, né? Tocam e flui Reiki. Não há intenção, não há vontade, não é uma aplicação, e o Reiki flui. E eu chamo isso de Reiki automático. Tem um vídeo comentando, inclusive, sobre isso. Vou deixar os dois ligados, botar um cardzinho ali em cima. O Reiki automático é aquele onde, sempre que há um desequilíbrio energético e a pessoa reikiana se aproxima, ou toca, nível 1, né, toca, nível 2 se aproxima, nível 3 se aproxima, o Reiki flui automaticamente para equilibrar. Como que funciona isso? Basicamente como água quente e água fria. Você pega um pote de água fervendo, pega um pote de água fria, você junta os dois, eles atingem uma temperatura de equilíbrio. O Reiki funciona dessa forma automática, sem qualquer controle, sem necessitar de comandos ou cuidados, nada. Simplesmente você toca e ele flui. E vai buscar o equilíbrio, né? Seja uma energia estagnada, seja uma energia parada naquele momento, seja uma deficiência de energia, o Reiki vai fluir e vai atender aquela necessidade, pronto, né? De uma maneira bem automática. Não significa que o Reiki seja energia inteligente. Não significa que o Reiki seja energia inteligente. Senão nós não teríamos que dizer que a água é inteligente, né? Misturando água fervendo com água fria, ela vai ficar uma água morna, a água sabe o que fazer, a água decide a temperatura ideal das duas, coisa e tal, cálculos complexos para atingir. Não, né? Menos. É uma coisa automática, é um fluir automático. É quase uma programação que nós temos do corpo físico, do corpo de energia, esses pequenos desequilíbrios. Coisas maiores, mais profundas, teremos a presença da nossa consciência, da nossa alma, nosso eu superior, conduzindo o processo e levando o Reiki para onde é necessário. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, também muito interessante, que precisa ser colocado, é um aspecto até mais profundo, que traz assim algumas dificuldades para algumas pessoas, para a mente de algumas pessoas. Tá, Luiz, mas se eu toco na pessoa e está fluindo o Reiki, e eu não pedi permissão, eu não ofereci, eu não disse nada, como é que o Reiki está fluindo assim, a bel prazer? Né? Como se fosse uma energia inteligente? Não é? Como é que acontece isso? Porque a nossa mente ela está muito preocupada, pré-ocupada. E já diz um princípio do Reiki, só por hoje, evite preocupações, só por hoje. Mas como a nossa mente não está acostumada com isso, e muitos reikianos não colocam os princípios do Reiki em execução, os Gokai, né? Preciso colocar, né, os princípios do Reiki de manhã e à noite, sente-se com as mãos em gachô, repita os princípios para fora e repita para dentro. Então aí surge esse questionamento, mas como assim o Reiki flui de forma automática sem que eu peça permissão? Bom, entram alguns aspectos, na verdade, muito interessantes nessa questão. Primeiro, o reikiano não controla o Reiki. Você não pode aplicar Reiki nos seus amigos e não aplicar nos seus inimigos, o que é fantástico. Você tocou em uma pessoa, ela precisa o Reiki flui. Quer você goste, quer você odeie. Quer você queira, quer você não queira. Podemos dificultar. Podemos encher a nossa cabeça de coisa e vai dificultar o fluir do Reiki. Podemos. Nós não podemos evitar. Certo? O reikiano também não consegue direcionar o Reiki para uma coisa ou para outra. E o pedido de permissão é uma tentativa de direcionar o Reiki. Porque eu acho que a pessoa tem que saber, a pessoa tem que concordar, a pessoa tem que gostar, a pessoa tem que querer. Tem tanta coisa que minha mente coloca
que a minha mente impõe no processo, que nós dificultamos a coisa, nós dificultamos o fluir do Reiki. Então isso também é interessante. E um outro aspecto que as pessoas esquecem, que as pessoas não sabem, que a mente tenta suplantar, tenta controlar isso também, é que o Reiki é controlado pela consciência. E se um reikiano toca no outro e flui Reiki, se um reikiano entra numa sala com 5 pessoas e flui Reiki para um, para outro, para outro, para outro, ou se for um reikiano nível 3A, que entra numa sala e flui Reiki para os 5 ao mesmo tempo, isso já foi acordado entre as consciências, entre a alma das pessoas. Já havia provavelmente um planejamento de que aquelas 6 pessoas se reuniriam naquela sala e uma delas seria reikiana. Mas a nossa mente começa a impor restrições. Eu tenho que pedir, mas eu não conheço. E será que ele vai gostar? Será que ele vai querer? Será que é bom? A nossa cabeça pensa demais, cria caraminholas demais, neuras demais, e dificulta. Então o Reiki que fluiria de uma maneira tranquila acaba sendo reduzido porque a mente fica muito ativa e impede esse fluxo. O Reiki flui pelos mesmos canais por onde flui a nossa energia. Os mesmos canais, os mesmos chakras e nadis. Se a nossa mente estiver muito ativa, se nós desejarmos muito, querermos muito, pensamos muito, a gente ocupa demais esses canais. Sobra pouco espaço para o Reiki. Flui pouco o Reiki. Melhor do que nada. Né? Melhor do que nada. Mas ainda assim flui abaixo do que poderia. Então, eu creio que esse aspecto da permissão ele precisa ser compreendido sobre esta ótica. Se a mente já não controla o Reiki, se o Reiki flui 24 horas, se o Reiki flui automático em algumas situações, e se nós temos uma consciência que cuida da gente, que cuida de todo o nosso ser, que nos conhece profundamente mais do que a nossa mente conhece, é preciso se entregar para ela. É preciso se entregar. É preciso confiar nessa consciência, nessa alma. Porque se a gente não confiar na própria alma, vamos confiar em quem? Vamos confiar nos argumentos de uma outra pessoa, nos argumentos de um livro, vamos confiar num vídeo, vamos confiar num programa de rádio, vamos confiar em quem? Um professor? Um amigo? Eu acho que, primeiro, nós temos que confiar em nós mesmos. Confiar em nós mesmos, quando eu digo isso, é confiar na nossa consciência. Não só na nossa mente que olha e gosta e não gosta, quer e não quer, e que não conhece com profundidade a situação. Nossa mente olha para a realidade de uma maneira parcial e limitada, muito limitada. A nossa consciência olha para a realidade de uma maneira mais ampla. A nossa consciência não sabe tudo, não resolve tudo, não é toda poderosa, coisa e tal. Não. Ela também está crescendo, se desenvolvendo com a experiência humana. Então é natural que a gente tenha certos receios, que a gente tenha certos questionamentos, mas é preciso também que a gente ceda, que a gente se entregue para a nossa alma, para o nosso eu superior, à medida que a gente questiona e que a gente chega nessas ponderações, que a gente chega a esses aspectos que o Reiki é conduzido por ela, não pela nossa mente apenas. Então isso resolve essa questão. Mas não pedi permissão. E o meu Reiki está fluindo automático. Meu Deus, que coisa horrível. Não, pelo amor de Deus, né? Falamos em Deus, pelo amor dele. O amor do nosso Criador. O Reiki é fantástico por isso. Porque não faz nenhum tipo de segregação, que não faz nenhum tipo de diferenciação. Não importa quem é o outro. Se o outro está precisando, ele vai receber Reiki. Não importa o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero. A partir do momento que eu me torno reikiano, o Reiki flui para qualquer pessoa. Que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero. E o máximo que eu consigo fazer é dificultar o processo. O máximo que eu consigo fazer é ficar com coisas na cabeça que prejudicam o processo, que prejudicam o fluir, que prejudicam o meu desenvolvimento como reikiano, que me afastam
da minha consciência, da minha alma, do colocar essas questões todas. Essa é a minha visão, fruto de muita ponderação, de muita experimentação, de muita troca de ideias com outras pessoas. Mas de forma alguma eu quero convencer você disso. Eu expus alguns argumentos, você pondera, aí você decide. Fique à vontade para comentar, trocar ideias. Estamos abertos para isso. Gratidão.